mares surjam para abrigar a vida que hoje nasce em mim. Sejam muitas cores, surjam as possíveis flores para enfeitar. Que toda obra e perfeição possa agradar aquele que de minhas mãos recebe forma e vida. Haja luz, esconda as trevas. Temos a alegria de estar participando do culto que prestamos ao nosso Deus e juntamente com você queremos estar te saudando na graça magnífica do nosso Senhor Jesus Cristo. E o desejo do nosso coração, do mais profundo da nossa alma, é que você e sua família estejam bem, estejam felizes, alegres, realizados dia a dia e principalmente realizados na presença do nosso Deus. Então, na graça de Jesus, nós te saudamos e convidamos você a que estudemos a palavra de Deus juntos e desfrutemos da bênção que ela tem para as nossas vidas. Inclusive, hoje nós estamos terminando o Salmo número 34, quando o seu último versículo vai ser lido agora e teremos a meditação nele. Vou ler então. Diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum será condenado de todos os que confiam no Senhor. Deus nos ajude, nos abençoe, que continue falando ao nosso coração, derramando a bênção da parte dele sobre a nossa vida. E quero destacar que é muito bom a gente pensar no ser de Deus e no que Ele é capaz de estar representando, estar realizando na nossa vida e mostrando para nós em nosso viver diário. Deus é o único ser que a gente pode dar todos os títulos de bondade para Ele, de grandeza dele, de misericórdia dele, que ainda achamos mais títulos para dar e não chegaremos a definir a totalidade do ser dele. Deus é o ser magnífico, muito bom, muito agradável e muito próximo de nós, muito dado a nós, quando a gente de fato vive com Ele, vive a servir. E Davi apresenta Deus como o Deus resgatador nesse verso número 22. E eu não tenho dificuldade de estar falando exatamente isso, de Deus resgatador, através desse verso, acompanhando Davi e a maneira como ele coloca. Vale a pena a gente ver que Deus de fato é o Deus resgatador. E eu quero então pensar com você um pouquinho sobre o Deus resgatador e quero destacar primeiramente que Ele se preocupa com almas. O que Davi coloca aqui é que Deus, Ele é este ser que resgata e Ele tem uma preocupação muito grande com almas. Deus nos criou com a identificação dEle, sendo que nossa alma nos torna a imagem e semelhança dele. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, nos dando exatamente a alma, nos dando condições de ser seres pensantes, seres que podem mudar de planos, podem criar, podem recriar, podem fazer as coisas. E Deus se preocupa com este ser que tem alma, que é a imagem e semelhança dele. O pecado nos destrói e nos desviou de Deus, nos desviou do trajeto que Ele tinha para as nossas vidas e gera a necessidade desse resgate. E Deus então é o resgatador e Ele
Ele é capaz de estar trabalhando exatamente desta forma. Ele preocupa com a nossa alma, dispensando o seu cuidado, nos encaminhando exatamente para que a gente possa sentir a presença dele, querer bem a ele, querer o bem que ele tem para mostrar para a nossa vida. Então ele é este ser que se preocupa com as nossas almas, se preocupa comigo, se preocupa com você. Mas Davi diz que o Senhor resgata a alma dos seus servos. Então nós queremos pensar que Deus, o resgatador, ele age restabelecendo a nossa vida, a nossa comunhão com ele, a nossa vida na presença dele. Deus reconstrói a vida, ele reconstrói o ambiente, ele reconstrói os relacionamentos e assim vai. Ele é o que reconstrói e é capaz de tirar a gente do lamaçal do pecado e colocar, e tem feito isso no dia a dia, colocar vidas diante dele de acordo com a necessidade, de acordo com a vontade dele. Como nós já dissemos, o pecado nos desviou dele e ele produz então o nosso resgate, porque nós carecemos desse resgate. E no Salmo de número 72, é um salmo com uma mensagem muito bonita. Salmo número 72, eu quero ler alguns versículos dele para a gente pensar um pouquinho e completar o pensamento, a expressão que nós estamos querendo colocar. Salmo 72, versos 12 a 14 diz: porque ele, Deus, acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime as suas almas da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Então Deus é esse que acode ao necessitado, ao aflito, ao desvalido que clamam por ele, tem piedade dos que têm necessidade, salva a alma aos indigentes. Deus é esse resgatador da nossa alma, ele redime a nossa alma, a nossa vida da violência, da opressão, e precioso é o nosso sangue na presença dele. Por isso ele deu o sangue de Jesus para cobrir o nosso sangue. Nós é que tínhamos que morrer, mas ele morreu em nosso lugar, restabelecendo a nossa vida, restabelecendo a nossa comunhão e a nossa convivência com ele. Que maravilha a gente ter Deus como resgatador, este que se preocupa com a nossa alma, este que age restabelecendo-nos. Mas eu quero destacar uma outra questão. No finalzinho do verso que nós lemos e estamos examinando, do Salmo 34, verso 22, o salmista, ele fala algo muito interessante. Diz que dos que confiam no Senhor, nenhum será condenado. Os que confiam no Senhor, nenhum será condenado. Deus oferece para nós o esclarecimento da sua palavra, ele oferece para nós a libertação, o caminho para a gente fugir então da condenação. O prazer de confiar em Deus e esperar por ele gera em nós a aprovação dele, gera em nós a alegria de uma convivência boa e profunda com ele, tira-nos do lamaçal do pecado e inclusive não só do cativeiro de Satanás, mas da condenação que nos é reservada. Estar certos da nossa libertação, a libertação que Deus tem para as nossas vidas é simplesmente maravilhoso. E aqui faz uma promessa, uma afirmação, algo que eu e você precisamos atentar muito para isso: dos que confiam em Deus, nenhum será condenado. Se a gente aceita Jesus Cristo, a gente o tem como nosso Senhor e o nosso Salvador, a gente saiu da condenação. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos totalmente libertos, nós nos unimos a Deus e não passamos pela condenação, desfrutamos dessa convivência maravilhosa, profunda, benfazeja, produtiva, próspera e por toda a eternidade juntamente com o nosso Deus. Eu quero deixar então essa mensagem com você. Deus, este ser que é resgatador,
ama a nossa vida, a nossa alma, valoriza a nossa alma, age resgatando-nos para vivermos com Ele e garante para nós que nenhuma condenação há para nós, porque nós temos Cristo Jesus. Confiando nele, nós estamos livres da condenação eterna e desfrutamos do cuidado e da bênção do Senhor de uma forma profunda, maravilhosa e extraordinária. Deus assim nos ajude, nos abençoe, que a gente tenha o prazer de viver com Ele e de vê-lo como o nosso resgatador, como o nosso guia permanente. Que Ele te abençoe. E eu quero orar em seu favor nesta hora. É com grande alegria, ó Deus bendito, que estamos aqui chegando até as pessoas que cultuam ao Senhor juntamente conosco, trazendo a mensagem do Senhor através da Tua Palavra, que o Senhor tenha falado comigo e falado com cada um que participou conosco desta bênção, deste momento de meditação, de reflexão, momento de estudo da Tua Palavra. Guie a vida de cada um, guie os seus familiares, ó Deus, e se alguém que ouve este programa, esta mensagem ainda não encontrou com Jesus Cristo, que o Senhor toque nos seus corações, ó Deus, e faça com que por meio do Espírito Santo Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador desta vida, convencendo-a de que não terá mais condenação, porque a partir de então confia no Senhor. Fale com todos e dê a todos e a nós a alegria de estarmos caminhando com o Senhor e nos submetendo ao Senhor cotidianamente, pois nós precisamos de Ti, nos colocamos e colocamos aos amados no Teu altar nesta hora, e é por meio de Cristo Jesus que alegremente ao Senhor oramos e também agradecemos. Amém, Senhor. Agradecemos a sua atenção, sua participação, e amanhã voltaremos às 11 horas, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.